Não haverá muito avanço na competência profissional do professor se ele apenas pensar na sua prática corrente sem recorrer a um modo de pensar obtido sistematicamente a partir do estudo teórico das matérias pedagógicas e da disciplina em que é especialista. Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre a formação do professor e a prática pedagógica, dando ênfase à questão da formação continuada. Antes de entrarmos especificamente na questão da formação continuada, vamos pensar na relação teoria e prática. Sei que este tema já é bastante conhecido de vocês, mas para falar de formação continuada ligada à prática pedagógica do professor, precisamos recorrer à questão teoria e prática. Como sabemos, não podemos ter uma prática descolada da teoria. E já que não podemos ter uma atuação dentro da escola que seja descolada do conhecimento sobre as teorias pedagógicas, isso nos leva à questão da formação continuada diretamente. Significa dizer que um professor, para atuar em sala de aula, precisa constantemente buscar novas bases de atualização para o seu trabalho. Não é porque terminamos um nível superior em pedagogia, ou já temos uma pós-graduação, ou mesmo temos a formação no nível normal, que não precisamos mais nos atualizar ou aprender. A aprendizagem constante não está só na vida dos alunos. O processo de aprendizagem também deve fazer parte da vida do professor. Como professores, precisamos aprender ou mesmo reaprender a atuar em sala de aula. A escola, como tem um processo dinâmico e diversificado a cada dia, faz com que o professor necessite se atualizar. Para isso, os processos de formação continuada precisam estar ligados não só às buscas pessoais dos professores, mas também à realidade da própria escola. Significa que a direção também deve pensar sobre isso. Mas voltamos a uma outra questão, a questão da teoria na prática. Sabemos também que muito já é falado sobre isso, sobre a atuação teórica na prática do professor, a necessidade de embasamento teórico para a atuação. A teoria, na prática, nem sempre é possível, porque nem sempre temos uma abertura para utilizar as teorias que aprendemos em cursos de formação na escola, no dia a dia do processo de aprendizagem. Então, o que fazer com a teoria se ela não tem espaço na prática? A teoria, mesmo que não tenha uma abertura, um espaço constituído para ela, na prática do professor, deve embasar pelo menos o planejamento de sua aula. O professor deve lembrar que essas teorias existem como suporte e que o aluno que ele tem ali na sua frente é constituído por todas essas teorias aprendidas por ele. Mas, e a formação continuada? É uma realidade ou uma utopia? Será que a formação continuada ou os processos de formação continuada são possíveis pelos professores? Será que as escolas abrem espaço de formação continuada para os seus professores? Bom, vamos primeiro entender ou procurar entender o que é a formação continuada. A formação continuada, ou chamamos de formação continuada, o processo contínuo de aprendizagem feito pelo professor para a sua própria ação docente. A formação continuada do professor, então, é uma busca pela permanente atualização para o seu trabalho no dia a dia da escola. Não somente no dia a dia da escola, mas para a sua própria vida, para o seu enriquecimento como pessoa. Pensar, então, na própria formação continuada é não depender de ninguém para fazer essa formação. Aí, nesse ponto, temos uma outra questão. De quem é a responsabilidade pela formação continuada? Dos professores, enquanto pessoas que aprendem, ou das escolas, enquanto instituições que têm ali dentro seus professores? Essa questão é a grande discussão, tanto entre professores, quanto na relação de professores com seus diretores e coordenadores pedagógicos. A responsabilidade é de quem? Se formos pensar somente na questão de quem é responsável pela formação continuada do outro, ou seja, do professor, vamos achar então que a resposta é que a escola é responsável pela formação do professor. Mas, se formos pensar que a formação continuada dos professores é um processo contínuo e que nós mesmos devemos buscar essa formação,
então a responsabilidade é nossa, próprios professores. Na minha prática de trabalho com formação de professores, tenho percebido que muitos professores chegam na sala de aula da formação continuada reclamando que as escolas ou que as coordenações, as secretarias de educação não abrem espaços de formação, não oferecem cursos de formação continuada. Até compreendo que isto realmente faz parte da realidade do professor, mas as secretarias de educação têm suas atuações muitas vezes descoladas do cotidiano da escola. E quando pensam cursos de formação de professores, de formação continuada, pensam temas que acham ser relevantes para esses professores. Mas nem sempre é assim. Nem sempre o professor está interessado ou tem preocupação ou problema justamente com aquele tema oferecido pela Secretaria de Educação ou pela coordenação da escola. Nesse ponto, pergunto a vocês, será então que o professor deve seguir essa formação continuada oferecida pela Secretaria de Educação ou pela escola? Ou deve ele mesmo buscar aquilo que ele necessita, que percebe que falta para o seu dia a dia de trabalho? É no seu cotidiano, na relação com o ensino-aprendizagem, que o professor observa suas falhas, que é capaz de compreender o seu limite na atuação. O que eu ainda não sei direito? Onde mais posso me aprofundar? Que assuntos devo recorrer ou devo estudar para poder trabalhar, por exemplo, com alunos na inclusão? Isto sim é a formação continuada, a busca pessoal, a motivação, o interesse próprio por querer aprender, por buscar fora da sala de aula, fora do seu cotidiano de trabalho, para além daquilo que já conhece, as bases que vão dar continuidade ao seu trabalho, tornando-o muito mais interessante para o próprio professor e para os alunos. E aí pensamos, como podemos ligar a formação do professor às tendências e práticas pedagógicas? As tendências e práticas pedagógicas auxiliam o professor. Sabemos que na educação brasileira existem várias tendências e também múltiplas práticas de atuação na sala de aula. As tendências pedagógicas, bem sabemos, são aquelas constituídas historicamente. São as mudanças educacionais que vão sendo pautadas em novas teorias, transformando o olhar do professor sobre o aluno e sobre a própria ação docente. As práticas pedagógicas, então, estão ligadas às tendências pedagógicas. Elas se referem ao que o professor desenvolve enquanto ação a partir dessas tendências. Falam também sobre a ação docente, o que o professor faz dentro da sala de aula. Mas quais são as tendências pedagógicas atuais desenvolvidas no interior das salas de aula? Conhecemos várias tendências pedagógicas liberais, tendências pedagógicas progressistas. No rol das tendências liberais, temos as práticas, por exemplo, do construtivismo. Temos também as práticas tecnicistas e tradicionais. E no rol das tendências progressistas, temos outras práticas, as libertárias, libertadoras e críticos sociais dos conteúdos. Bom, o que isso, então, vai auxiliar o professor no seu processo de formação continuada? Simples. Um professor que tem conhecimento das tendências pedagógicas pode também saber qual tendência está utilizando. Por mais que até aquele momento não tenha clareza, na formação continuada, ele busca a resposta para a sua questão. Qual a tendência utilizo? Qual a melhor tendência para utilizar no dia a dia com os meus alunos? A questão das tendências pedagógicas e das práticas pedagógicas também fundamenta o processo de formação continuada, que é um processo amplo, diversificado. Nesse processo de formação continuada, o professor não deve preocupar-se somente com a questão das tendências, das práticas, isto é importante, mas deve colocar como ponto de análise para esta formação aquilo que acontece concretamente no interior de sua sala de aula. Falamos então de processos, de relação, e vamos falar da principal relação estabelecida na sala de aula, a relação professor-alunos. É sobre essa relação que se pauta o processo também de ensino-aprendizagem. Uma boa relação professor-aluno constituída leva provavelmente a uma boa relação ensino-aprendizagem. A formação continuada deve começar a ser pensada neste processo, da relação professor-aluno, na observação da relação ensino-aprendizagem. O que, nesta relação professor-aluno, não está sendo bem feito? Será que, como professor,
Tenho tido dificuldades em estabelecer uma boa relação com os meus alunos? Mais ainda, será que nesta relação com os meus alunos tenho tido dificuldade para ensinar, para transmitir os conhecimentos, para me fazer entender? Os alunos, quando estão desinteressados ou não compreendem o que dizemos, demonstram se estamos precisando modificar a nossa prática ou não. É desta interação tão importante estabelecida entre os professores e seus alunos que acontece a primeira observação, a observação da ocorrência da aprendizagem. Chegamos então aos limites e possibilidades dos conflitos cotidianos na sala de aula. Chegamos nesse ponto porque quando falamos da relação professor-aluno, falamos em dificuldades também. Falamos em limites e possibilidades. Até onde se coloca o limite do professor e o limite do aluno? Quais são as possibilidades que o professor tem para criar, para modificar a prática, para levar os seus alunos a se interessarem pelo que ele faz e diz? Nos conflitos cotidianos, podemos, ao invés de pensá-los como pouco produtivos, ao contrário, pensar os conflitos como produção. Quando falamos em conflito, não estamos falando necessariamente em briga, em guerra. Podemos ver o conflito como uma ação produtiva na relação professor-aluno e ensino-aprendizagem. É dentro do conflito, ou seja, naquele ponto em que nos questionamos, quando questionamos os alunos, que podemos pensar novas possibilidades de ação. É justamente porque estamos em conflito com os nossos alunos que somos levados a pensar se aquilo que fazemos é bom ou não, tanto para nós quanto para os nossos alunos. E mais, somos levados também a pensar se realmente estamos aptos ou conseguindo fazer aquilo que esperam de nós. Pensar, então, o conflito como uma ação produtiva tira das costas de nós, professores, um peso, um fardo, que é o peso justamente de achar que estamos fracassando como professor. Na escola, é comum nos vermos assim. É muito comum acharmos que não estamos conseguindo dar conta da nossa profissão, porque os alunos estão indisciplinados, porque estão desinteressados ou desmotivados. Ora, se tenho alunos desinteressados, desmotivados, indisciplinados, isto mostra que a minha sala de aula não está atingindo esses alunos. Quais são, então, os interesses deles? Quais as possibilidades de ação junto a eles? E também, quais são os limites, ou seja, até onde posso ir nessa inovação, nesse pensar criativo de uma nova prática pedagógica, sem interferir na ação da escola, na ação docente, na continuidade também do currículo. Limites também podem ser pensados em relação aos alunos. Será que eles têm clareza de quais são as regras da escola? Será que eles têm clareza de quais são as regras daquela sala de aula? Será que eles conhecem os seus próprios limites enquanto pessoas, enquanto alunos? É desse conflito tão delicioso da prática docente, na relação professor-aluno, que construímos então a prática pedagógica. E na formação continuada, somos levados a pensar como inovar, como recriar essa relação ensino-aprendizagem na sala de aula. Daí, nos perguntamos, a relação professor-aluno necessariamente precisa ser uma relação de afeto? É sobre isso que vamos discutir. A relação afetiva na sala de aula não precisa estar colocada naquele entendimento do afeto como um carinho, como professor amoroso, como aquele que aceita a todos e que chega abraçando e beijando seus alunos. Não é sobre este afeto que vamos falar. Quando sugerimos que a sala de aula deve ter uma relação de afeto, é uma relação afetiva, de afecção, que afete o outro em seu processo de aprender. E afetar o outro em seu processo de aprender depende da formação do professor, depende da observação do professor sobre o seu aluno, sobre os seus limites e suas possibilidades. É claro que não estamos negando a relação afetiva, aquela que conhecemos, do carinho pelos alunos. O perigo dessa relação é justamente dar mais atenção a uns em detrimento a outros. Se privilegio algum aluno em minha sala de aula porque gosto mais dele, necessariamente estou excluindo os outros e levo-os a pensar que tenho pouco interesse pelos seus processos de aprendizagem. Dessa forma,
a melhor expressão de afeto que um professor pode construir na sua sala de aula é o embasamento teórico, ou seja, é justamente o formato, a formatação da sua aula pensando de que forma vai atingir a todos os seus alunos. Sabemos também que, em se tratando de pessoas, nunca conseguimos atingir 100%, ou seja, talvez não cheguemos a agradar a todos os alunos ou levar a todos da mesma forma a aprender. Mas, pelo menos temos a certeza de que vamos garantir um processo de sala de aula, uma relação ensino-aprendizagem e ainda uma relação professor-aluno que está direcionada para todos, com a inclusão de todos, sem ser excludente. Atuando em apenas uma escola, os professores se identificariam com ela, passando a compartilhar dos problemas da comunidade em que a escola está inserida, o que lhe permitirá responder com a sua qualificação e responsabilidade profissional às necessidades não apenas dos alunos, mas também da própria comunidade. Como acabamos de ouvir no lettering, a escola tem íntima relação com o processo de aprendizagem. Escola e aprendizagem, então, devem estar juntas. E quando falamos da escola, não estamos falando do diretor, não estamos falando do coordenador ou da coordenadora pedagógica. Estamos falando em todos os seus segmentos. Nós, professores, muitas vezes, temos a tendência de falar a escola, como se nós mesmos não fizéssemos parte dela. Como se tudo o que acontece em seu interior também não estivesse relacionado com o que fazemos, com o que pensamos e como agimos. Jogamos a responsabilidade do processo ensino-aprendizagem na formatação da escola, na organização do planejamento, na gestão da escola ou mesmo na ação da coordenadora, naquilo que ela deixa de fazer pelos professores. Mas sabemos também que a sala de aula é uma responsabilidade direta de quem ensina, ou seja, nossa responsabilidade, responsabilidade do professor. Então, quando falamos em relação escola e aprendizagem, estamos falando numa organização completa, que vai desde a ação do professor na sua sala de aula, na relação, na interação com o seu aluno, até a organização da escola como um todo, que deve estar respaldada no seu projeto político-pedagógico. É justamente o projeto político-pedagógico que cria as condições para a aprendizagem. Quando nos sentamos coletivamente para pensar o projeto político-pedagógico, temos então a oportunidade de pensar também as condições para o acontecimento da aprendizagem nas salas de aula. O projeto político-pedagógico, então, quando pensado coletivamente, leva-nos a pensar não somente a história da escola, qual a política vai ser adotada por ela, ou quais são as bases filosóficas para a sua apresentação, mas principalmente leva-nos a pensar a ação pedagógica, a ação docente que vai ser realizada na sala de aula. É justamente por isso que ele é chamado de projeto político, onde é apresentada a política da escola, e pedagógico, onde é formulada a prática pedagógica que vai ser utilizada pelos professores. Dessa forma, as condições de aprendizagem também vão sendo construídas, ou seja, o professor, que já tem a experiência da sua sala de aula concreta, leva essa experiência para a discussão do projeto político-pedagógico. E até mesmo o tema que vai ser utilizado para o projeto, que está ligado a um tema transversal proposto pelos parâmetros curriculares nacionais, pode ser utilizado. Logo, as condições de aprendizagem vão sendo estabelecidas na sala de aula e fora dela, desde o princípio fundamental da ação do professor, que é a ação política que respalda a sua prática. Até aqui, estamos mostrando a responsabilidade do professor na ação docente. Mas qual é a responsabilidade da escola? A responsabilidade da escola está colocada na formação continuada do professor, na organização do processo pedagógico, na organização de um pensamento político que embase a prática do professor e também no cuidado com o aluno. O cuidado com o aluno é justamente aquilo que as famílias cobram. É claro que os pais sabem que os alunos vão às escolas para aprender, mas esperam que a escola seja responsável por um processo educacional amplo, não só formativo. A palavra educação, quando a tomamos como um todo,
engloba, geralmente, não só o processo formal, ou seja, o processo de ensino-aprendizagem, mas também engloba um processo de cidadania, de construção de cidadania, que geralmente falamos como construção de uma cidadania ativa e esperamos que o nosso aluno esteja pronto para isso. Mas como pensar, então, uma responsabilidade da escola, uma formação para uma cidadania ativa, uma escola democrática, se no interior da escola, na prática cotidiana, não é isso que acontece? Professores que jogam papel no chão, alunos que jogam papel no chão. Professores que gritam, alunos que gritam. Diretores que invadem a sala de aula do professor sem pedir licença, alunos que se sentem autorizados a fazer o mesmo na sala do diretor. Educação, então, não é só um processo que deve ser cobrado dos alunos. A responsabilidade da escola sobre essas ações, ou seja, sobre ensinar um aluno a respeitar o outro, a ser cidadão, a não jogar papel no chão, também deve sim ser discutida no interior da escola. As famílias questionam a escola e, da mesma forma, a escola vai questionar a família. Então, qual é a responsabilidade da família no processo educativo? Ora, a família tem uma responsabilidade primeira, anterior à escola. É a família a grande responsável por introduzir os primeiros princípios na educação da criança. É a família responsável por ensinar o que é certo e o que é errado, introduzindo a noção de limites. Esses limites, então, com os quais a criança já chega na sala de aula, devem ser aproveitados para a continuação do trabalho sobre eles. A escola, principalmente da educação infantil, precisa dar ênfase sobre isso. É claro que os professores não são babás das crianças. Não é isso que estamos falando. Não estamos sugerindo que os professores sejam babás de seus alunos, mas que no processo de transmissão do conteúdo também possam colocar em prática ou em pensamento reflexivo dos seus alunos a noção de educação como um todo. O respeito mútuo, então, do professor pelos seus alunos e de seus alunos pelo professor deve ser aproveitado e trabalhado na sala de aula. Não só a noção de respeito pelo outro, mas também outros princípios podem ser colocados em reflexão. Essas noções, ou esses exemplos que demos da prática na ação da escola, do diretor que invade a sala, são apenas exemplos simples, mas no contato com o cotidiano da escola, vamos percebendo que, além disso, outros processos de não educação acontecem. E aí, deixo uma questão para vocês refletirem. A escola, tendo responsabilidade sobre os processos amplos de educação, também, de alguma maneira, não é responsável pela deseducação dos alunos? Bom, para que vocês possam refletir melhor, vamos assistir agora ao quadro Caleidoscópio. A preocupação com a prática pode se tornar um mal-entendido quando se antagoniza com a teoria. Quando a separação entre teoria e prática, uma parece ter vida própria em relação à outra, adquirindo status diferenciado. Se a prática é vista como prioridade, relega à teoria um caráter de mal necessário. A teoria fora da prática social se assemelha a um livro colocado numa biblioteca que ninguém lê. Sua existência não faria a menor diferença para o mundo. A distância da teoria com a prática a transforma em mero palavreado, que Paulo Freire chamou de verbalismo. A crítica em relação à teoria não é a teoria em si, mas é gosto de palavra oca sem nenhum tipo de compromisso com a realidade. Sob o ponto de vista apenas da prática, o indivíduo fica à mercê da técnica e se torna, portanto, um autômato, simples repetidor. Quando olhamos a teoria e a prática em relação, a teoria não se torna verbalismo nem a prática em automatismo. Implica numa inserção na realidade, num contato analítico com o existente para comprová-lo, para vivê-lo e vivê-lo plenamente, praticamente. Apenas transformamos algo se o compreendemos. Abstrair não é fugir da realidade, mas nela se inserir.
Trago nesta aula 3 dicas de estudo para vocês. A primeira dica é o livro intitulado Ensino Normal, Formação de Professores, de Clarice Nunes e editado pela editora DPIA. O segundo livro é intitulado A Formação Continuada de Professores no Cotidiano da Escola Fundamental, escrito por José Sérgio Fusari e editado pela editora FDE. A última sugestão é o livro Formação de Professores e Carreira, Problemas e Movimentos de Renovação, escrito por Bernadette Gatti e editada pela editora Autores Associados. Para todos vocês, então, bons estudos! Na aula de hoje, falamos sobre a formação do professor e a prática pedagógica. E percebemos a necessidade da formação continuada do professor para que ele possa atuar cada vez melhor na sua sala de aula. Conhecemos as tendências e práticas pedagógicas. E vimos que a ação do professor deve estar diretamente relacionada à sua compreensão das tendências. E abordamos a relação professor-aluno. E entendemos que é na relação professor-aluno que vamos também formando a relação ensino-aprendizagem. Bons estudos!